Boa tarde a todos, todas, todes. Sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço de troca de saberes. Você que está aí nos assistindo pelo canal do YouTube, nós somos o programa de pós-graduação em artes cênicas da UFMA, nosso PPGAC. Estamos aqui num momento muito importante, que é a aula inaugural da nossa terceira turma, a turma de 2021. Então, sejam todos bem-vindos. Nós gostaríamos de convidar para abrir os caminhos, né, para abrir este momento, passar a palavra para a Flávia Nascimento. A Flávia está aqui representando o nosso pró-reitor, né, da Agência de Ciência, Tecnologia e Inovação, a GEUFMA. Então, Flávia, seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui conosco nesse momento, e a palavra é toda sua. Obrigada, professora, é um prazer estar aqui, né, espero que em breve possamos estar presencialmente, né, sentindo a energia de todos, é sempre um grande prazer estar com uma turma nova, né, uma turma que entra no mestrado, eu gosto sempre de participar nesses momentos de aula inaugural, porque é uma nova energia que entra no programa, né, um gás novo, intenções novas, sonhos novos, e isso renova o corpo docente, renova o programa como um todo. Então, a minha função aqui é dar as boas-vindas. A AGUFMA é uma pró-reitoria, explicando para o professor Vicente, que é nosso ilustre convidado, é uma pró-reitoria que se autodenomina agência, né, nós modificamos na nova estrutura da universidade, então é uma agência de inovação, empreendedorismo, pesquisa, pós-graduação e internacionalização. São 5 diretorias que conversam entre si, porque elas ficavam deslocadas em diferentes eixos e agora estão todas na mesma pró-reitoria e nós podemos conversar e crescer a pós-graduação em conjunto, né? Então, a ideia foi justamente essa. E estou aqui representando a diretoria de pós-graduação. Então, para os alunos novos, muito prazer. Eu sou a professora Flávia. Quando precisarem de nós, estamos lá à disposição na DPG, no SEB Velho, né? No prédio do SEB Velho. Para quem não sabe onde é, no prédio da biblioteca, no prédio ali do Banco do Brasil. Estamos à disposição. Temos a diretoria de estrito senso, que lida justamente com todas as situações e as atividades da pós-graduação estrito sensu, então vocês podem contar conosco para o que precisarem. E, professor Vicente, um grande prazer tê-lo aqui na nossa instituição, ainda que virtual, espero que em breve venha nos visitar, e é um grande prazer estar aqui. Então, uma boa aula inaugural, sucesso a todos e todas e todes, e que vocês façam desse mestrado cada vez melhor e cada vez maior. Parabéns pela aula inaugural e parabéns por terem entrado nesta turma. Muito obrigada, professora Flávia. Como eu estava dizendo antes, a professora Flávia é uma grande parceira desse programa, de todos os programas, né? A GEUFMA vem fazendo um trabalho aí de ponta, no que a gente muito agradece ao trabalho da GEUFMA, da agência como um todo, e a presença da Flávia, que nós carinhosamente chamamos de Flavinha, né? Já entre nós ali no trabalho, né, que é esse trabalho árduo de fortalecer, né, a pesquisa dentro da nossa universidade. Obrigada, Flávia. Mais uma vez, uma honra ter você aqui conosco. Obrigada. E aí, iniciando, né, esse momento dessa aula inaugural, gostaria de dar as boas-vindas ao professor Vicente Concílio. Professor Vicente Concílio é um homem gay apaixonado por teatro, RuPaul, Drag Race e educação, claro. Reside em Florianópolis desde 2008, onde é professor na graduação e na pós-graduação em artes cênicas na UDESC, né, na Universidade Estadual de Santa Catarina. E o professor Vicente vem desenvolvendo, né, pesquisa e extensão com foco na pedagogia das artes cênicas, né, já há algum tempo. Formado, licenciado em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas em 2002, na ECA da USP, onde também
desenvolver o seu mestrado e o seu doutorado orientado pelas grandes referências, né, grandes mestras da educação, a professora Maria Lúcia Pupo e também a professora Ingrid Cordella, né, respectivamente. Atualmente, o professor Vicente Concílio dedica-se a estudar as infiltrações das artes cênicas em espaços de privação de liberdade, né? E projeto onde ele visa construir políticas teatrais abolicionistas dentro desse sistema penal e reunir pessoas que fazem teatro em prisões pelo Brasil e em outros países também. Então, a gente tem aí um currículo, né, ousado, corajoso e fundamental, né, que essas pesquisas possam estar acontecendo no âmbito das artes cênicas. Professor Vicente Concílio, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. E o professor vai falar com a gente sobre um tema que ele está muito à vontade, né, para nos apresentar, né, que é justamente nós chamamos de a pedagogia da cena ou a cena da pedagogia. Reflexões diante do campo de pesquisa em artes cênicas. Professor Vicente, muito bem-vindo. A palavra é toda sua. Oi, Michele, muito obrigado, né? A gente brinca que eu falo quando as pessoas leem o nosso currículo, assim, né? Dá até a sensação que a gente é importante, né? A gente vai ficando acanhado e tal, mas é isso, né? Não dá para também renegar o trabalho, a história nossa, né? Para construir, enfim, tudo aquilo que a gente faz e segue fazendo, né? Porque é por isso que a gente está aqui. Então, eu quero, primeiro de tudo, agradecer demais esse convite para estar nessa aula inaugural, né? Agradeço a Michele, agradecendo a Michele e a Flávia, né, que está aqui fazendo essa mesa de abertura. Eu agradeço a todos os professores, professoras do curso, né, do mestrado, né, aí em artes cênicas, né, não é em teatro, é em artes cênicas. Da Universidade Federal do Maranhão e aos, enfim, estudantes, pesquisadores, pesquisadoras que estão compondo aí essa nova turma que chega, né, mostrando que a gente não se deixa abater, apesar das dificuldades e dos cenários que às vezes nem sempre são muito otimistas, né, para a gente seguir fazendo arte e pesquisando. Então, esse nosso paradoxo, né, de como seguir alimentando os nossos anseios, as nossas discussões artísticas e educacionais, ao mesmo tempo em que a gente luta pela manutenção e ampliação das políticas educacionais e em prol, né, da ampliação do acesso à arte e à cultura por todas as pessoas do nosso país e defendendo sempre a universidade pública gratuita e de qualidade, entendendo aí que nós estamos aqui não só para, né, para termos um título, né, mas justamente desenvolver pesquisa é seguir contribuindo para a ciência e para o desenvolvimento da área que a gente decidiu pesquisar, né? Tanto para o nosso país e para o mundo, né, gente? A gente tem que entender que o local é global, né? Sendo bem feito, a gente sabe que os interesses que podem surgir dos temas que nos apaixonam e que nos fizeram chegar até aqui fazem com que, enfim, né, vocês estejam aí completando corajosamente a abertura dessa terceira turma, e eu fico muito feliz por esse convite, por esse convite provocação, né? Porque acho que é isso, quando a gente recebe um convite, é convidado a falar e ganha de presente também um título, né, uma fala, isso também nos movimenta e nos coloca aí enfim, num deslocamento daquilo que poderia ser simples, fácil de conversar, né, cair nos temas ou nas pautas que normalmente a gente já está pesquisando, já está falando, mas eu gostei muito, né, desse título, A Pedagogia da Cena ou A Cena da Pedagogia, Reflexões diante do campo de pesquisa em artes cênicas, porque ela me faz, assim, me obriga a fazer um desvio, né, desses territórios onde eu estou, assim, atuando com mais força, não que eu precise me
eximir de falar, né, sobre a questão das prisões e da pesquisa né, do teatro nas prisões e tal, mas, enfim, então eu tomo isso como quero compartilhar com vocês, então, o que esse título, né, me fez, por onde eu derivei a partir desse título. E vamos ver se esse mapa que eu construí tem sentido ou não, e pensando que essa minha deriva, na verdade, também passa pela minha trajetória, né? Então, como a Michele falou, é isso, né? Então, eu tenho um lugar da onde eu falo, então eu sou do Sudeste, né, do Brasil, eu nasci em São Paulo, fiz toda a minha graduação, meu mestrado e o meu doutorado na Escola de Comunicações e Artes na USP. Acho que é muito importante ressaltar que quando eu estava fazendo meu doutorado lá, né, ainda a gente vivia num panorama, né, científico, assim, em que ainda tinham apenas 4 doutorados em artes cênicas, em teatro, né, no nosso país, assim. Então, essa questão de como o Sudeste, né, o Sul tem uma força, quer dizer, o Rio de Janeiro, São Paulo, o mais fora mais para o Nordeste, digamos assim, era a UFBA, né, em Salvador, mas acho que tinha Minas Gerais também, depois começou a ter, né, doutorado, né, eu estou falando. Ainda estava muito, né, aquele núcleo ali, Unirio, FRJ, UDESC, USP, acabava de alguma forma centralizando, né, a formação do pensamento mesmo, da ciência, né, da pesquisa que se realizava na nossa área, no nosso país. E como passados aí, né, 15 anos, mais de 15 anos do meu doutoramento, e passados aí também toda a multiplicação dos cursos de artes cênicas por todo o Brasil, notadamente, né, das licenciaturas, graças ao Reúne, né, enfim, não vou entrar nessa discussão, mas como a gente hoje vê a importância de perceber a ideia da decolonização não como algo, como um commodity acadêmico que eu coloco, né, no título da minha pesquisa ou no título do meu artigo, demonstrando aí que eu estou, digamos, conectado com a teoria da moda do momento, mas como, na verdade, uma atitude que é algo que a gente constrói fazendo pesquisas, né, imersos no desejo de ampliar as epistemologias e dar visibilidade a uma série de práticas de artistas, enfim, uma série de coisas que são do teatro, mas que estavam, de alguma maneira, soterradas ou pouco valorizadas quando a gente tinha aí uma outra tradição, né, consolidada, que ainda estava completamente voltada a referenciais eurocêntricos, né, e por aí vai, não preciso nem falar eurocêntrico, quando eu falo eurocêntrico, vocês estão entendendo, branco, heteronormativo, né, cis, todas essas questões aí estão colocadas quando a gente tem agora que questionar e esgarçar os limites, né, e algumas vezes, sim, nos contrapondo com esses saberes, né, que tentavam estruturar essa ficção, né, que era essa ciência supostamente neutra, ou uma história supostamente calcada numa linearidade, né, mas que pouco dava a ver e a valorizar formas muito importantes e muito próprias, né, da arte, da cultura, eu não vou falar brasileiras, né, mas tem muitos Brasis aí que a gente está ainda descobrindo. Então, assim, queria começar a minha fala antes com o primeiro mapa da deriva, e aí eu queria começar com algo que eu acho que é fundamental para a gente que está aqui, né, diante dessa realidade que parece tão
assombrosa, né? Enfim, semana passada a notícia de que foi cortado em 92% as verbas para a ciência no país, e hoje, né, passado aí o feriado, a gente está aqui celebrando a entrada de vocês na pós-graduação. Então, eu queria muito começar lendo aqui o começo de um texto da J. Mombassa, está aqui, né, esse livro, que é o Não Vão Nos Matar Agora. A J. Mombassa é uma mulher trans, preta, né, de pele clara, que está lá migrada, né, está em Portugal, mora em Portugal, mas ela é do Rio Grande do Norte, e ela escreveu um texto aí que se chama Carta às que vivem e vibram apesar do Brasil. Ela começa assim: é a última vez que falo sobre isso. O mundo está acabando. De novo. Parece contraditório, em meio a todas essas formas de colapso, enunciar o que este título enuncia. Não vão nos matar agora, apesar de que já nos matam. Não preciso retornar aos cenários. Os nomes não saem de nossas cabeças, apesar de concorrerem aos campos de esquecimento que formam a memória brasileira. Mas já não escrevo para despertar a empatia de quem nos mata. Este livro e esta carta eu dedico àquelas que vibram e vivem apesar de, na contradição entre a imposição de morte social e as nossas vidas irredutíveis a ela. Não vão nos matar agora porque ainda estamos aqui, com nossas mortas amontoadas, clamando por justiça, em becos infinitos, por todos os lugares. Nós estamos aqui e elas estão conosco, ouvindo esta conversa e nutrindo o apocalipse do mundo de quem nos mata. Não temos tempo, mas sabemos bem que o tempo não anda só para frente. Não vim aqui para cantar a esperança, não temo a negatividade desta época, porque aprendi com os cálculos de Denise Ferreira da Silva que menos com menos dá mais, e, portanto, nossas vidas negativadas se somam e se multiplicam à revelia. Então eu vim para cantar a revelia. A revelia do mundo, eu as convoco para viver apesar de tudo, na radicalidade do impossível. Aqui, onde todas as portas estão fechadas, e por isso mesmo somos levadas a conhecer o mapa das brechas. Aqui, onde a noite infinita já não nos assusta, porque nossos olhares comungam com o escuro e com a indefinição das formas. Aqui, onde apenas morremos quando precisamos recriar nossos corpos e vidas. Aqui, onde os cálculos da política falham em atualizar suas totalizações. Aqui, onde não somos a promessa, mas o milagre. Aqui, onde não nos cabe salvar o mundo, o Brasil ou o que quer que seja. Onde nossas vidas impossíveis se manifestam umas nas outras e manifestam, com sua dissonância, dimensões e modalidades de mundo que nos recusamos a entregar ao poder. Aqui ainda. Então, eu trago essas palavras da Jota como um prólogo, né, como um lembrete aí, né, da nossa capacidade de seguir caindo, mas se reerguendo, tomando bofetada, mas se levantando. Por quê? Porque não vai ser de outro jeito que a gente vai conseguir de novo reconstruir um país e as políticas e tudo aquilo que a gente acredita que deveria ser um projeto, né, de ciência e de arte e de educação que dê conta de todas as questões que nós temos para resolver no nosso país, né? Não preciso nem falar da imensa desigualdade, de todas as questões que a gente ainda, né, esboça, começa a esboçar, e aí parece que a gente fala de racismo, aí abre um bueiro, e aí surgem vozes que tentam, né, se defender numa relação sempre tímida, né, em, na verdade, procurar encontrar formas de mexer nas estruturas, né, que consolidam
essa ficção louca e absurda que é a estrutura de poder, né, brasileira, e às vezes a gente olha demais para a estrutura e se sente impotente, né, naquilo que a gente pode fazer no nosso território, né? Então, de alguma forma, evocar a Jota é também a gente pensar que a gente pode se levantar e tentar resolver, ou pelo menos provocar pequenos movimentos naquilo que está próximo da gente. E aí, quando eu penso nesse pequeno movimento próximo da gente, uma primeira coisa, já que é uma fala sobre pedagogia das artes cênicas, já que é uma fala sobre, de alguma maneira, revisitar essa história, e eu gostaria de falar um pouco sobre essa história, é a gente pensar sobre essa narrativa que é construída na oficialidade, né, de que o teatro brasileiro começou com os jesuítas, né, de que o teatro brasileiro, né, na historiografia tradicional, e aí a gente pode até entrar numa discussão sobre o que é história, como que as narrativas da história se constroem, e quem escreveu essas narrativas, mas eu acho que é muito importante que a gente comece a questionar isso, principalmente porque tem um certo... em alguns momentos na minha trajetória acadêmica, eu percebi que havia um certo orgulho em querer dizer assim, ó, o teatro brasileiro começou com os jesuítas, e os jesuítas, eles usavam o teatro com um impulso, um desejo pedagógico, veja só. Então, o teatro-educação no Brasil começou com os jesuítas. E aí, um pouco como se a nossa área do conhecimento, né, a pedagogia das artes cênicas, fosse melhor, porque, nossa, nós que trouxemos o teatro para o Brasil, e assim, de um jeito completamente essencialista, né, como se aquelas técnicas e aquelas intenções que estavam colocadas no suposto fazer teatral jesuítico não fossem, na verdade, uma estratégia de epistemicídio, de morte, né, de evangelização e destruição dos povos originários, e que, assim, ó, a gente está falando isso, obviamente, sabendo que vai vir algum liberal falando assim, mas não dá para pensar em 1500 as coisas que eles pensavam como 1500, não dá para a gente questionar hoje. Não dá, gente, a gente tem que nomear essas coisas, a gente precisa dizer que sim, ali o que estava acontecendo era um epistemicídio, portanto, é uma vergonha que a gente tenha que colocar os jesuítas na nossa história do teatro e colocar os jesuítas como algo que começou o teatro-educação no Brasil, né? Então, assim, eu começo com essa provocação porque eu acho que é muito importante que isso, para mim, é fazer uma decolonização do conhecimento, é provocar um desenvolvimento de reflexões que não é simplesmente enxertar na nossa introdução uma parte ali do miolo e vamos falar de decolonização, para dizer assim, como se eu estivesse lavando as mãos, né, colocando ali, me situando num território que hoje é um pouco o território quase hegemônico das nossas reflexões, né, em pesquisa, em artes que são fundamentais, tá? Mas a gente tem que construir esses movimentos ali, ó, ali onde a gente chega, né, quando a gente repete algo como esse. Então, tô falando isso porque eu vou, na verdade, tentar fazer aqui uma certa narração de uma certa história, né, do ensino de arte no Brasil, tentar falar um pouco sobre como o ensino do teatro passa nesse território, e como talvez a nossa área de pesquisa, na área do que hoje a gente chama de pedagogia das artes cênicas, mas que em algum momento a gente chamou de teatro-educação, né, ou de arte-educação, como que essas camadas elas vão se sobrepondo, né, porque elas não são lineares, e hoje a gente, de alguma forma, lida com essas coabitação de discursos, né? A gente não consegue simplesmente abrir mão. Então, eu acho que é importante a gente começar com essa narrativa do ensino de arte no Brasil, pensando ali, né, a referência que é o livro da Ana May Barbosa, né, o livro lá, o Arte e Educação no Brasil, em que ela faz um pouco
a narração. Então, eu vou tentar fazer os blocos bem rapidamente, antes que vocês briguem comigo, achando que eu estou dando aula de metodologia do ensino do teatro para a graduação, tá? Mas é só para vocês, fiquem comigo, que eu vou mostrar por que eu estou fazendo essa ideia. Então, a gente tem ali, né, até o início do século XX, essa hegemonia da ideia do tecnicismo, né, do academicismo. Então, a ideia de que existe um modelo de arte, né, que nós devemos perseguir, quando a gente atinge esse modelo, porque ele está posto, né, nós devemos nos adequar a ele e chegar a ele, então, ok, somos artistas, né? E esse modelo, ele acaba sendo questionado, né, ali, principalmente depois da Primeira Guerra, e com muito mais força depois da Segunda Guerra, por aquela que são aí, assim, no movimento educacional, a partir dos anos 20, tem aqueles exemplos da escola nova, né, das escolas que depois a gente olha para trás e fala assim, porque tem gente que diz que não houve um movimento escola novista, né, que são pessoas que depois, passado um tempo, a gente olha para trás e pensa assim, teve uma escola na Alemanha, uma escola em Portugal, e isso não é um movimento. Mas, ok, não é disso, né? Existiu isso que é chamado de movimento escola novista, que são pessoas que estavam questionando a escola tradicional. Então, isso nos anos 20, lá pelo mundo, chega no Brasil, né, nos anos 30, 40, com Anísio Teixeira, enfim. Então, a gente está, primeiro, estou falando lá do mundo, na verdade, eu estou falando do mundo eurocentrado, né, gente? Veja bem, né? Então, é muito importante assumir todas essas... Estou falando de uma perspectiva eurocentrada, porque, de certa forma, nós, como pós-colônia, é com esse lugar que a gente dialoga, né? A nossa estrutura dialoga mais com isso. Mas, então, o que acontece? Em oposição ao tecnicismo, ganha força aí no pós-Segunda Guerra aquilo que a gente chama de livre expressão, né? Então, a ideia de que a gente vai... a ausência desses modelos e a ausência da interferência no adulto vai fazer muito mais sentido, porque a gente vai libertar a criatividade, digamos, o inconsciente, né, da criação artística de forma muito mais plena, quanto menor a nossa interferência, como adultos e como professores. Isso, em último caso, chega justamente nisso, né? Para que serve um professor, se o adulto está lá e só atrapalha, né? Então, isso vai caminhando até que lá nos anos 70, 80, começam a surgir questionamentos, né, naquilo que a gente começa a falar que é uma visão pós-modernista, né, do ensino da arte contemporâneo, né, em alguns lugares, que chega no Brasil nos anos 90 com as pesquisas da professora Ana May Barbosa, que eu imagino que a maioria das pessoas já tem ouvido falar, né, se caso você é de alguma outra área que não é a educação artística ou o ensino das artes, talvez não seja, mas a Ana May foi uma figura que começou, né, a articular, que foi muito importante para a nossa área, né, para a área do ensino das artes, para a presença da obrigatoriedade do ensino das artes nas escolas, né, a luta política mesmo para que a palavra arte exista na LDB, né, e que também, em último caso, justifica a existência das licenciaturas, né. Então, com a Ana May, e aí no Brasil, nos anos 90, a gente vai ter ali, digamos, um documento muito importante, né, para pós as LDBs, né, que são os parâmetros curriculares nacionais, que estão ali explicitando a ideia dessa proposta triangular, né, para o ensino da arte. Então, a gente tenta só ver comigo, assim, né? Então, a gente tem ali uma visão no começo do século passado, que é uma visão que preconiza o produto, o resultado artístico acima de tudo, né? Que não valoriza o resultado, que entende o ensino como uma sequência de técnicas, né? Que você vai oferecendo aos estudantes e que eles, repetindo ou reproduzindo aquilo, eles vão chegar na criação artística, certo? Depois, a gente vai construindo um movimento de abrir mão disso,
né? E aí você cai no discurso da criatividade, da liberdade, da mínima interferência do adulto, e a gente está falando de vozes de pessoas muito importantes, tá? Ninguém está desprezando que essa oposição construiu reflexões e conhecimentos que a gente até hoje aciona quando vai justificar a presença da arte na escola, né? Então, porque a gente tem muitas experiências importantes nesse campo, né, do discurso da liberdade. Então, por exemplo, a gente tem no Brasil, nos anos 30, 40, né, os parques infantis, né, lá que o Mário de Andrade vai colocar quando ele foi secretário municipal lá em São Paulo, né, então essa ideia da criança estar podendo brincar livremente e o acessar o brincar como construção do conhecimento em arte, as escolinhas de arte do Brasil, né, que foram muito relevantes com a sua perspectiva de construir um ateliê, né, de produção de conhecimento em arte num lugar que fosse diferente da escola, né, e aí, inclusive, né, isso leva até a própria ideia da concepção do teatro para a infância, do teatro infantil, né, em algum momento, esse grupo coloca lá, né, o Pascoal Carlos Magno, ele cria lá a ideia do teatro de gibi, né, que é isso, né, e aí em 48 tem a estreia do primeiro, né, considerado marco do teatro para a infância, que é o Casaco Encantado, que era isso, um produto, né, artístico, né, não gosto de falar a palavra produto, mas enfim, um espetáculo pensado para criança, né, que com uma linguagem que procurava, claro, com aquele ponto de vista, chegar na criança, sempre aí aí a gente pode questionar o que eles entendiam por criança naquela época, né? Nesse grande panorama que eu fiz, que chegou aí, né, nos PCMs, a gente pode também comparar, aí vamos tentar fazer a similaridade com o que seria o ensino do teatro, né? Então, quando a gente está falando do tecnicismo, a gente preconiza o quê? A criação de um espetáculo a partir de ensaios, de reprodução, de repetição, né? Então, a apresentação que estava lá para cumprir uma determinada tarefa e pronto, né? Então, a gente encara os estudantes, as estudantes como quase profissionais, porém amadores, a gente distribui os papéis, e aí em alguns ensaios a gente fala, vai para a direita, vai para a esquerda, né? E aí construiu o espetáculo que provavelmente tem uma mensagem, e isso foi. A gente pula, né? Aí dá uma cambalhota para a livre expressão. Aí a gente tem, claro, né? Aí a gente pode chegar nas discussões sobre as primeiras licenciaturas em arte no Brasil, lá nos anos 70, né? 71, 72, quando a LDB coloca, né? Enfim, mas não vou chegar nesse lugar, né? A gente está falando de quem? Quem é uma grande referência para a gente? É o Peter Slade, né? Com o livrinho lá, o Jogo Dramático Infantil, que é algo que existe até hoje, é publicado, talvez ainda seja um sucesso de vendas. Eu brinco que quando eu ia, né, visitar escolas pelo interior de São Paulo, quando eu ia fazer algum projeto, eu sempre pedia para ver a biblioteca, para ver o que tinha de teatro nas bibliotecas. E, gente, foi raro o colégio que não tinha na sua biblioteca um exemplar do livrinho do Peter Slade. Então, ele era um livro bem importante e ele está lá, ele coloca, né, naquele guia que ele escreveu para os pais, falar que não é que a apresentação é algo nocivo, que estimula o exibicionismo, que estimula que a criança, né, não deveria estar preocupada com aquilo, ela deveria estar curtindo o seu jogo simbólico, a sua brincadeira dramatizada, e que o professor poderia até oferecer um figurininho, alguma coisa para dar uma alimentada, né? Mas, antes, né, do Peter Slade, a gente ainda tem outros nomes que é importante a gente mencionar aqui, né? Então, a gente tem a professora Olga Reverbel, que é uma pioneira, né, escrevendo livros como
guias, na verdade, né, para o magistério, manuais, né, então tem um caráter um pouco mais tecnicista, né, não tem ali uma grande discussão filosófica sobre o papel da arte ou do teatro na educação, mas ela é um nome que a gente tem que referenciar como pioneira, assim como da Maria Clara Machado, né, que teve lá a fundação do Tablado, né, do Teatro Tablado, lá no Rio de Janeiro, que tem uma escola até hoje. Esse ano foi comemorado o centenário da Maria Clara Machado, que escreveu muita dramaturgia, né, pensada para a infância, e tinha lá os seus livros de jogos dramáticos, né, que brincava ainda numa perspectiva do ensino do teatro colada na visão ali francesa do jogo dramático, que é basicamente propor uma improvisação a partir de um tema, né? E isso existe até hoje, gente. Vocês vão achar os livros da Maria Clara Machado tanto como dramaturga, quanto os livros como ela. Mas eu acho que aí, quando a gente vai avançando, né, nessa preocupação, e aí que chega o momento em que essa discussão talvez encontre a universidade, né? Quando que é o momento em que talvez a nossa área constrói aí um núcleo que vai se entender, se enxergar como um núcleo que é ou o teatro-educação, né? Ou o teatro na escola, que é justamente em 1979, a gente tem um marco que foi a publicação da tradução do livro Improvisação para o Teatro, da Viola Spolin, né? É uma tradução feita pela professora Ingrid Koldela e o Eduardo Amos, né? Que acho que fez... E aí, por esse livro, eu estou falando aí de 1979, tá? Pensa que em 71, 72 é quando a educação artística entra, né, como uma atividade, né, obrigatória lá naquela LDB, e aí nascem as licenciaturas que formam em 2 anos, né, os profissionais ali para trabalhar com educação artística, então, numa perspectiva da atividade, em 2 anos a pessoa se formava para dar aula de dança, música, artes visuais e teatro, então era uma coisa apressada, mas ok. Isso que fomentou, que fermentou chegar nesse lugar aí que na ECA, aí eu vou para o mundo USP, né? Existia as disciplinas de teatro educação, na época eram ministradas inicialmente pela Maria Alice Vergueiro, né? Que é uma atriz que faleceu também há pouco, se não me engano foi o ano passado, no começo do ano passado, que foi aí uma pioneira, né? Ela era uma atriz do grupo Ornitorrinco, sempre trabalhou né, de uma perspectiva anarquista, né? Uma figura que inclusive abriu mão de seguir dando aula na universidade. Mas a história é que a Maria Alice foi participar de um evento, né, internacional, discutindo a arte na educação e trouxe na bagagem alguns títulos. E esses títulos foram discutidos por um grupo que estava pesquisando aí as intersecções, a ideia, né, de como pensar o ensino do teatro na educação. E aí, esse grupo, do qual faziam parte professora Ingrid, professora Maria Lúcia Pupo, Sandra Chakra, Eduardo Emes, Bianchi Cabral, então uma série de pioneiras da nossa área estavam ali e elas traduziram esse livro, praticando os jogos, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque é a partir da tradução do improvisação para o teatro. E aí depois eu não vou também resolver tudo que eu estou falando aqui não, tá? Porque é isso, vocês vão falar, mas é um livro de uma autora norte-americana, estadunidense, será que não estamos também falando de uma colonização? Vamos pensar juntas. Estou aqui para discutir isso com vocês, porque o que eu estou tentando trazer é essa narrativa de como a nossa área, eu estou falando da área do ensino do teatro, pedagogia do teatro foi se consolidando, né?
Então, a partir desse grupo que traduziu os jogos teatrais, a gente tem a primeira dissertação no nosso campo, que é justamente o livro Jogos Teatrais, que está publicado pela perspectiva da professora Ingrid. Além da Ingrid, a gente tem outros livros também que fizeram parte desse grupo aí, porque a professora Ingrid acabou assumindo a tal da cadeira de teatro, ensino do teatro na ECA. Então, ela foi uma pioneira, né, como mestranda ali, então ela foi mestre, orientada pelo Sábato, se não me engano, ou pelo Jacob Ginsburg. Eu sei que o doutorado dela, que é o trabalho sobre as peças didáticas do Brecht, foi orientada pelo professor Jacob. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque daquele núcleo pioneiro se formou, então, as primeiras pesquisas na nossa área, dentro de um departamento de teatro. Então, eu acho que é também interessante a gente pensar nisso. A professora Ingrid sempre compara, né, a perspectiva do que é a pesquisa em pedagogia do teatro no Brasil com outros países em que o teatro e o ensino estão colocados na área da pedagogia. Por exemplo, na Inglaterra, as pesquisas em drama in education, né, que a professora Bianchi Cabral foi uma pioneira em trazer essa abordagem para a gente, acontece nos departamentos de pedagogia. Então, é muito diferente a gente pensar o teatro na educação pelo viés, né, tomando como escopo teórico a pedagogia, do que a gente pensar as práticas artísticas, né, em departamentos de teatro. Então, isso é uma questão também para a gente pensar, né, o lugar que a gente ocupa nessas reflexões, assim. Então, nesse núcleo inicial, a gente está pensando nas pioneiras, né, nas primeiras doutoras que depois foram formar os primeiros doutores, mestres e doutores que acabaram, de alguma forma, na sua maioria, formando os cursos do Brasil como um todo, né? Então, por exemplo, o professor Arão, né, que foi professor aí na Federal do Maranhão, fez o doutorado com a Ingrid na ECA, né, estudando, obviamente, formação de professores. Ele tem um estudo que é clássico, né, para a nossa área, porque ele fala da formação de professores nas universidades até então, né, no Brasil. Mas, assim, o que eu quero dizer? Esse núcleo aí da USP acabou, de alguma maneira, consolidando, ajudando a trazer o referencial que depois construiu muitas das licenciaturas. Não estou fazendo disso um elogio, tá, gente? É muito importante, assim, estou trazendo a forma como isso se deu dentro dessa estrutura hierárquica, né, e muitas vezes meritocrática, que é a universidade, né, porque, para fazer tal coisa você precisa ser doutor, então você vai atrás do doutorado onde você pode fazer. Nem todo mundo conseguia fazer mestrado em outros lugares, em abordagens, né, em países que recebessem... enfim, realidade brasileira, né? Nem todo mundo tem uma outra língua além do português, né? Então, tem muitas questões que foram construindo essa... Ai, meu Deus, como que a gente pode dizer? Essa centralidade do pensamento aí uspiano na nossa área, né? Então, eu que estou aqui, e eu estou falando que no Sul acontece a mesma coisa, tá? Não é porque, não, tá... então, assim... Eu sou formado na USP e dou aula em Santa Catarina, né? Tem colegas meus que dão aula né, desde o Amapá, no Acre. Então, assim, a gente consegue ver esse esparramamento, e é muito importante a gente ter consciência disso. Para quê? Para não sermos vítimas de uma... achar que é natural, né? Nada é natural. Então, acho que hoje a gente tem que fazer um movimento de refletir sobre isso, né? Então, tentando fazer um panorama da nossa área para a gente ver o que a gente pode avançar nas questões. Não sei se eu já estou falando horas.
dessa primeira perspectiva da pesquisa do trabalho da professora Ingrid, então a gente tem esse trabalho em cima das improvisações e do jogo teatral, e fazendo relação com a área da psicologia da educação, né? Porque aí a Ingrid faz o mestrado dela fazendo conexões com o pensamento do Piaget, jogo teatral e o pensamento do Piaget. No doutorado, ela traz uma outra abordagem metodológica, que são as peças didáticas do Brecht. Então, abre-se um outro campo metodológico. Aí, a gente tem, desse grupo, né, inicial, a professora Sandra Chakra, que tem também um livro que hoje a gente lê e pensa, que livro simples, né, que é o Natureza e Sentido da Improvisação Teatral. Mas é um livro construído a partir do nada, né? A gente não tinha acesso à bibliografia, a gente não tinha, né? Então, as reflexões que estão ali são muito fundantes de um pensamento de como a improvisação e o lúdico se articulam no conhecimento a partir da prática com o teatro. A gente tem aí as pesquisas da professora Maria Lúcia Pupo, né? Que sai, né, da ECA, ela funda o curso de teatro na Federal de Pelotas e vai fazer o doutorado dela na França, e ela lá entra em contato justamente com as reflexões do jogo dramático francês, né? O Jeu dramatique, que está ali muito bem narrado na abertura do livro do Jean-Pierre Rangard, Jogar, Representar, né? Então tem uma outra frente que se abriu ali. Temos a professora Bianchi Cabral, que foi fazer o seu doutorado na Inglaterra e trouxe depois para a gente a proposta do drama como método de ensino. E aí eu vou falando dessas mulheres, tá? Faço muito, sempre questão de mostrar como a nossa área, né? Claro que isso não é um passapano para o machismo estrutural das nossas academias e dos nossos cursos de teatro e para quanto, né, os homens têm muito mais poder que as mulheres nas estruturas universitárias, coisa, mas olha como a nossa área sempre foi, enfim, construída pela reflexão dessas mulheres que enfrentavam, inclusive nos seus departamentos, lutas terríveis, né? Porque era basicamente uma mulher no meio de um departamento formado, sei lá, por uma galera, né, de homens que né, que estavam ali em lugares de muito poder, né? Então essa é muito importante a gente lembrar disso, né? Matriarcado total, né? O que impieza o matriarcado no nosso caso é real, porque aí a gente tem a professora Márcia Pompeu também, que foi fazer o seu doutorado na Inglaterra também, e trouxe toda a reflexão pensada, né, sobre o teatro em comunidades, que tem uma tradição anglo-saxã muito forte também, e que venera e valoriza e, enfim, que são o Augusto Boal e o pensamento do Freire, estão o tempo inteiro, né, em diálogo com essas perspectivas emancipatórias colocadas no teatro comunitário, né, ou teatro em comunidades, e que hoje a gente tem a professora Marina Henriques, né, lá na Unirio, como, enfim, digamos, a grande referência, né, agora que a gente tem acesso. A gente tem também toda a abordagem que hoje tem muita força, felizmente, na universidade, que são as perspectivas do teatro do oprimido, né? Estava acontecendo a semana passada, né, o Gitu, né? Então, assim, os encontros do teatro do oprimido, a força que tem, e são reflexões que avançam muito, né? As propostas iniciais do Boal, então é muito legal. A gente vê que tem o teatro do oprimido, tem o teatro das oprimidas, tem a teatra das oprimidas agora, né? Então, assim, não são meros trocadilhos, né? A gente está falando de um conceito que se muda quando a gente troca ali o gênero da palavra. E aí, aí tem uma outra perspectiva que está aberta pelas pesquisas do professor Flávio Desgranges, que é a questão do espectador. Então, o que e como eu produzo de conhecimento em teatro a partir da fruição da obra de arte, do espetáculo, né?
que tem outras pessoas que também, né, pensam sobre isso. Eu estou falando, assim, dos nomes que são, digamos, talvez um marco inicial, né? Essa ideia de mediação que está cada vez mais forte. E aí, né, gente, é isso, falar da pedagogia do teatro. Então, por que que hoje a gente, o teatro educação, ele foi perdendo um pouco o nome, não é que o nome desapareceu, né? Mas é porque a ideia de pedagogia do teatro traz uma força que é entender, digamos, até a descoberta que todas as áreas da criação artística fizeram, da importância de compreender que a arte ela não acontece espontaneamente, né? Então a gente vai ter que, de alguma forma, travar um processo cultural de aprendizado aí, né? Com aquela área do conhecimento. Então, como existe, digamos, um processo de aprender, vamos lá, Jura, aprender a pensar a linguagem do figurino em cena. Como eu vou ter um processo de pensar a iluminação cênica? Como que eu vou pensar o meu corpo na cena e que estratégias eu vou propor para os meus atores e atrizes, né, com quem eu estou trabalhando ali no meu trabalho? Então, tem uma pedagogia também na prática de direção teatral. E, para além disso, né, todo movimento de conquistar verba é ótimo, né? De ter acesso às verbas e por editais públicos e todo essa lógica de pensar a acessibilidade cultural, de pensar qual é a contrapartida do meu trabalho, sabe? Não adianta vir com esse papo de que toda arte é pedagógica. Não é. Não é, tem muita arte que não quer ser, não precisa ser, que quer ser entretenimento puro, que quer ter... Aí se é arte ou não é, aí tudo bem, a gente entra num outro lugar. Mas quando você pede que um grupo, um coletivo que vai fazer um espetáculo justifique o porquê dessa ação ter uma repercussão pedagógica, onde que ela vai agir para que talvez você crie um vínculo maior com a comunidade, né, de determinado território, ou por que esse processo pode nascer de oficinas que eu ofereço para um público não profissional em teatro. Então, tudo isso são articulações que vão nos provocando. Então, assim, o que eu ensino e o que eu aprendo quando eu estou ali fazendo alguma prática cênica, de que natureza, entendeu? Circo, ópera, sei lá, né, performance, qualquer ação ali. Estou falando né, pensando num campo expandido. Hoje em dia, né, com tudo que a pandemia nos obrigou a nos enfiar aqui nesse quadrado insuportável aqui, ó. Amo vocês, mas esse quadrado é insuportável a essa altura, né? A gente fica nesse lugar que a gente viu que, de repente, opa, estamos ali, né? Ontem o Galpão estreou um filme, né? Um filme que é super teatral, mas era uma coisa que a gente nem pensaria em explorar, né? Então, quer dizer, todas essas questões que, como teatro, né? Como diria o professor Narciso Teles, que é também do programa, né? Eu descobri, o teatro é promíscuo, né? A gente já estamos dançando com todas essas situações. Então, a gente está aqui, um pouquinho lá, um pouquinho na presença, um pouquinho no gravado, um pouquinho... E a gente tá andando, né? A arte está se transformando. Então, sintetizando e dando já um tempo para vocês pensarem nas perguntas que vocês vão querer fazer. É muito importante a gente pensar o quê? Que a gente está num campo de pesquisa que muitas vezes está conectado com as nossas práticas, né? É muito importante que a gente pense como pesquisar a partir das experiências práticas que a gente desenvolve, seja na escola, seja na sala de aula, seja nas comunidades. Então, a gente está normalmente falando de metodologias de pesquisa híbridas que a gente constrói a serviço daquilo que a gente está interessado em pesquisar, e não a estrutura metodológica antecede a minha prática, né? Então, para uma turma que está começando, eu acho que é muito importante, assim, vocês não fiquem tentando sofrer, meu Deus, como eu vou encaixar minha prática num estudo de caso? Talvez ela não seja um estudo de caso, talvez ela tenha elementos do estudo de caso, mas você vai precisar mexer com recursos da pesquisa etnográfica, você vai precisar fazer coisa. Então, assim, não sofra tentando
enquadrar o seu trabalho numa metodologia única, né? Num método único. A gente está falando, sim, de metodologias híbridas, então pensem nisso, né? A metodologia tem que servir a sua pesquisa, e não o contrário, né? Pelo menos na nossa área, né? Na área do trabalho prático em ensino do teatro, né? Então, a gente está aí pensando na construção de dissertações, de artigos, de textos que ampliem os sentidos do aprendizado proporcionado pelas descobertas com a prática das artes cênicas. Não sei se ficou embolada essa frase, eu até li, porque isso aqui é isso. A gente está construindo textos, análises, reflexões que partam de uma prática, mas essa reflexão que eu faço não é simplesmente descrever o que eu desenvolvi, mas é que sentidos isso vai ter, que sentidos, onde que eu vou filosofar a partir disso, e muitas vezes com os meus parceiros e parceiras de trabalho. Então, como que eu trago essas pessoas para dentro do meu texto, né? Como que eu faço, como que eu dou a ver as vozes dessas pessoas no meu texto? Como que eu uso protocolo, eu faço entrevista, eu transcrevo essas entrevistas, eu tento encontrar formas de escrever junto com os meus parceiros, porque isso é fundamental, né? É não falar sobre algumas pessoas, mas às vezes é falar com algumas pessoas, né? Junto com algumas pessoas. Isso muda muito o nosso posicionamento e o poder que o título, né, nos dá. E é isso, né? Tudo isso a partir dessa grande questão, que perguntas são essas que eu vou fazer para a minha prática? Né? Qual é o meu interesse quando eu desenvolvo isso? Porque eu posso ter um interesse que é pedagógico na minha aula de teatro, né? Os meus alunos, eles têm que aprender, minhas alunas têm um conteúdo, alguma coisa que está articulada dentro de um projeto pedagógico da escola ou da ONG que eu trabalho. Então, quando eu dou aula, eu tenho que cumprir isso. Agora, cumprido isso, o que eu vou... Para que daquilo ali eu vou escrever um texto? Aí é que está o X da pergunta para o pesquisador, entendeu? A mesma coisa com a minha oficina, a mesma coisa com o teatro que eu, né, com o espetáculo que eu desenvolvo. Ok, eu fiz o espetáculo, porque eu queria debater determinado assunto com os espectadores, com a plateia, tal, não sei o quê. Aquilo ali é a minha sala de aula. Agora, diante disso, onde que eu vou transformar aquilo em pesquisa? E esse é o território que a gente aqui fica, né, às vezes gritando, pedindo boia, pedindo que alguém nos resgate, nos leve embora. Mas parece falando aqui simples, mas não é não, né? Porque no fundo a gente fica buscar essa pergunta e tentar materializar para quem que a gente está escrevendo também, às vezes, né? É muito importante. Eu estou querendo escrever sobre isso porque eu quero dialogar com as professoras e professores da rede, ou eu quero dialogar com o pessoal que está nas universidades, ou eu estou falando com os artistas. Às vezes é muito importante materializar o interlocutor, a interlocutora do meu texto, né? E aí eu estou falando isso, gente, aqui bem bonitinho na minha sala, mas eu sei que está rolando aí um maremoto, uma avalanche e um furacão, tudo ao mesmo tempo, que é todas essas problematizações que a gente tem que fazer no nosso momento atual. Então, é pensar a branquitude, é pensar o racismo, é pensar a LGBTQI-fobia, é pensar a heteronormatividade, tudo isso está dentro das reflexões que nós somos, né, convocados a fazer no nosso tempo. E que estamos aí sob o ataque constante, né, seja lá das forças, para a gente não dizer nomes e tal, mas enfim, as forças ocultas, ou Voldemort, ou a não sei o que a gente quer falar, que a gente está no risco, né, mas acho que a gente tem que encarar de frente, assim, porque vamos, né, terminar com o Audre Lorde dizendo que ficar quieto nunca nos levou a lugar nenhum, né? Então,
É isso, né? Aí, se for necessário, claro, né? Ninguém está na pele de ninguém e a gente sabe que às vezes os silêncios são importantes para as nossas sobrevivências, mas falei igual um louco, né? Me descontrolei aqui, Michele. Então, não sei se tem pergunta, se as pessoas querem falar, se também querem, né, questionar e dizer que eu falei um monte de bobagem, gente, eu estou aqui todos ouvidos, porque, como eu disse, isso aqui foi um mapa, né, de uma deriva que eu já fiz na minha disciplina lá na pós, né, eu costumo brincar que eu faço essa aula inaugural para a gente situar o nosso lugar ali, ó, né, a nossa pesquisa é uma gotinha nessa vasta constelação, assim. E aí, é isso, senão eu vou ficar também dizendo. Que maravilha, professor Vicente. Para mim, estava ótimo aqui, estava me deliciando, podia falar mais. Nós temos aqui uma pergunta, e eu também gostaria de fazer uma pergunta, né? Eu vou fazer o bloco com as duas perguntas, e aí você fica à vontade para responder, e aí a gente vai vendo aqui. É uma pergunta que é da professora Larissa, que ela colocou aqui no YouTube para a gente. A professora Larissa, ela fala o seguinte: eu gostaria de ouvir o professor falar sobre a questão do entretenimento, brevemente mencionado. Qual seria o lugar do entretenimento quando chamamos as artes para reflexões de ordem política, econômica, etc.? E ela continua dizendo que entendo serem coisas que podem sim confluir. Ela gostaria de saber qual é o posicionamento do professor, né, nessa relação de arte e entretenimento dentro de um contexto político, né? Ela está colocando aqui que ela tá no YouTube, né? Era professora do programa, professora Leda, professora que acabou de entrar no programa no último credenciamento que nós fizemos. Ela é da comunicação, mas pesquisa a arte, inclusive pesquisa um entretenimento que é muito forte no Brasil, que é a novela, né? E aí essa pergunta é excelente. Aí tem muitos comentários comentando que está sendo lindo, que estão adorando a sua fala aqui no YouTube, né? Então, a gente tem essa pergunta da professora Larissa, e eu gostaria também de lhe ouvir um pouco, logo ali no começo da sua fala, maravilhosa, porque você traz aí, você cita Lorde, você cita Mombasa, né? E a minha pergunta é nesse sentido. A gente fala muito que a gente precisa se libertar, né, dessa colonialidade dentro da academia. A gente sabe que a academia ela é extremamente eurocêntrica. Dentro desse eurocentrismo, eu diria que ela é muito francófona, né? Assim, eu acho que 80% ou talvez mais, 90% dos autores na academia hoje são autores franceses, né? Em diversas abordagens diferentes. E a minha pergunta é: como que a gente pode ir rompendo com esse ciclo, né? Como que a gente pode trazer Anunciação, trazer Lorde, trazer esses teóricos para dentro da academia, não mais somente numa citação livre, né? Numa palestra aqui onde o professor tem essa autonomia para citar e trazer, mas trazer isso para dentro dos nossos currículos, porque é uma preocupação que eu tenho como professora, está trazendo teóricos decoloniais, está trazendo outras vozes para dentro das disciplinas. E aí, cada vez que eu tento fazer isso, eu vejo quanto a gente é amarrado, quanto a gente é francófono, quanto a gente é preso dentro dessa estrutura. Como que a gente pode estar rompendo isso? Quais são as estratégias que você tem usado? Vamos aqui, né, compartilhar e copiar e talvez equilibrar um pouco, né, essas narrativas, para que a gente não fique sempre só reproduzindo um saber, como você colocou aqui muito bem, branco, cis, hétero e etc. E tal. Então, para começar, esses dois pontos aí, para você desenvolver aqui com a gente.
Bem suaves, né? Não, mas é isso mesmo. Estamos aqui para ver assim o que eu penso, né? Desculpa, Larissa, né? O nome da professora que perguntou do entretenimento. Então, Larissa, quando fala dessa discussão, é óbvio que vem de cara para mim as reflexões do Brecht, né? Que ele falava de que ele queria que o teatro fosse tão estimulante quanto era a luta de boxe, né, para a plateia, assim. Então, sempre o prazer tem que estar muito envolvido com a ideia de fazer uma arte que atinja todas as pessoas, né? Então, a gente não quero colocar uma oposição entre uma arte interessante, engajada politicamente versus o entretenimento, tá? Eu acho que uma arte mobilizadora, engajada politicamente e que consiga fazer com que as pessoas tenham vontade de se transformar e transformar o mundo, ela passa, sim, pelo prazer, pela ideia de estarem entretidas e engajadas, envolvidas, tanto, né, seja tanto apreciando uma obra, indo a um espetáculo e tal, quanto participando de um processo que tenha essa questão, né? O que eu acho perigoso, às vezes, é quando as pessoas acabam caindo numa generalização do tipo, toda arte é política. Quando ela não fala que ela é política por não se posicionar, sabe? Às vezes as pessoas fazem esse raciocínio para a questão de se a arte é entretenimento ou não. Então, às vezes, essa arte não tem uma intenção pedagógica, ela não tem um interesse em proporcionar reflexões que estão além do que o puro, vamos usar uma palavra, né, para ficar bem pedante, assim, divertissement, sabe? Aquela coisa, vou ver um balé, tipo assim, a pessoa tá lá na frente, entendeu? E tem uma... Não que balé não possa ser político, entende? Mas assim, eu quero dizer que não é para ser um ornamento, uma bijuteria ou uma coisa que simplesmente adorne, frufruzeie a nossa existência, sabe? Então, eu acho que a oposição entretenimento e engajamento político e aprendizado, ela não deveria existir, né? Eu acho que a arte ela tem que ser mobilizadora, portanto, ela tem que entreter, né? Porque senão ela é simplesmente uma outra coisa, né? É chato, né? Eu acho que é aí, talvez, que está o segredo, o interesse, né, da pedagogia do teatro está em justamente mobilizar a vontade, o interesse das pessoas em seguir fazendo teatro, né? Muito embora as pessoas sempre digam que o teatro vai sumir, né? Teve mais uma vez esse movimento aí, né? De que o teatro vai sumir, porque as telas e tudo vai acontecer. E a gente vê que não é tão fácil assim se libertar disso. Não sei se eu te respondo. Eu posso também derivar um monte aqui, né? Com saber que você estuda novela, por exemplo, eu acho fundamental que a gente entenda o que é esse fenômeno de engajamento que está acontecendo agora, né? Quando as pessoas na multitela sentem que talvez o posicionar-se ou a militância também faz parte do consumo do entretenimento das pessoas, né? Vídeo o que acontece com o BBB, né? A Globo já percebeu que precisa colocar pessoas que tragam, de alguma forma, um discurso politizado, até para que as sombras emerjam do bueiro e gere essa luta, né, esse engajamento no Twitter, que não tem nada a ver diretamente com a audiência da TV, mas que tudo está se misturando, né, na medida em que nós somos, o celular virou uma prótese do nosso corpo, né? Então, assim, a coisa é bem complexa.
eu fico bem, assim, instigado em saber como que você está conduzindo essa sua reflexão, porque eu acredito que a gente não tem que fugir do entretenimento, a gente tem, talvez, é que fugir da alienação, né? Da ideia de que essa coisa do tipo assim, o teatro migrou, a gente foi obrigado, né, por uma questão de sobrevivência, né, a gente não podia se juntar numa sala fechada, então a gente veio para cá. E aí, não dá para simplesmente eu falar, tá, ok, muito obrigado, computador, estou aqui a seu serviço, vou fazer isso de forma... Não, a gente vai ter que se apropriar desse meio e vai tentar ver de que forma o meu trabalho, junto com essa mídia, pode ser questionadora, inclusive da nossa alienação diante da própria mídia, né? Vou voltar até a lembrar do Brecht, né? Eu sempre brinco que o Brecht era um homem que nos anos 30, 40, estava fazendo peça no rádio, ele vendia os direitos do texto dele lá, da ópera dos 100 Vinténs para o cinema, para entender o que era o cinema, se metia na ópera, quer dizer, estava no teatro, então assim, ele tentava ver de que forma o teatro podia se apropriar dessas mídias para pensar não uma submissão a elas, né? Mas como a gente podia se apropriar, questioná-la e não nos entregarmos de forma alienada a isso tudo. Então, eu penso que isso, assim, a gente tem um livro da professora Francimara, né, que é professora lá no Ceará, que acho que é a diversão, né, o conceito de diversão no Teatro do Brecht, algo assim, depois me cobra que eu te mando esse título, que pode ser bem interessante para essa discussão que você está investigando, assim. Mas o que eu não gosto é que as pessoas tendem a falar do tipo isso, não, toda arte é pedagógica. Não. Tem gente que vai lá e faz um espetáculo e, né, não está interessado nisso, né? Enfim, podemos depois, não sei se depois na reação à minha resposta você pode também falar, não sei se tá no YouTube, né? Não dá para abrir aqui o... E aí, pulando, né, para a resposta da Michele, para a pergunta, né, Michele, o que eu tenho feito, tá? Eu tenho feito uma bibliografia que eu faço questão de colocá-la em todos os meus cursos, com autores e autoras que eu considero fundamentais, e aí eu tento, sim, fugir, né, do mainstream, assim, eu sei que tem autores franceses que a gente não tem muito como pular fora, né, por exemplo, eu que trabalho com cadeia, não dá para eu não ter o Foucault, né, por exemplo, quem trabalha com, né, enfim, sabemos que a gente ainda tem muita gente dos Estados Unidos, né, é muito forte também essa discussão pós-colonial e do feminismo negro, né? Muito forte a reflexão estadunidense, mas temos muitas pessoas que avançam nas questões já em português, né? Mulheres pretas brasileiras e tal. Então, assim, eu faço essa lista e ela tá em todas as minhas bibliografias. E como preconizar a leitura dessas autoras e desses autores nos seminários e nos debates, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é uma atitude básica, né? É um pouco aquela pergunta do tipo, o que você faz hoje para combater o racismo? E no meu caso, aqui em Santa Catarina, eu percebi que é muito importante a gente discutir o racismo pelo viés da branquitude, né? Então, às vezes, falar do racismo parece que, enfim, né, vou me incluir, né, os brancos, a gente entra numa atitude defensiva
né? Do tipo, ah, não, mas eu não maltrato, fica nessa coisa, né, bem superficial, né? Aquela discussão que. E a gente está falando de estrutura, a gente está falando de poder. Então, para mim, assim, a Lia Schuckmann, os cadernos ali do Instituto Ibirapitanga, que são a partir de debates e tal, depois me fala que eu passo tudo para ti, tá? E aí eu vou trazendo, e vou tentando incluir a maior diversidade possível, assim. E acho que a gente ainda tem muito o que caminhar, assim. Por exemplo, sempre tem uma fronteira, né, de opressão que a gente está ali ainda falhando, né? Então, a questão de gênero, a questão da acessibilidade, para mim, né, o capacitismo é muito... o lugar, né? Enfim, eu não sei Libras, eu não tenho, né? Então a gente está nesses lugares que a gente percebe, olha aqui, ó, a gente encontra barreiras ainda, né? Para conseguir entender uma desconstrução, não vou falar total, mas mais ampla. Mas eu acho que cada vez que a gente substitui um autor, uma autora que estão na tradição por alguém que traz esse viés, né, decolonial, um viés que debata racismo. Vou usar a palavra aqui, né, por falta de empoderamento, né, muito embora a gente cada vez mais questione essa ideia de tomar o poder, né, e sim de acabar com o poder, mas enfim, vamos pensar que a gente ainda está lidando com todas essas questões. E vendo nos estágios como que os projetos podem trabalhar essas questões, mesmo com o avanço da patrulha da direita, né? Isso está sendo aí um desafio mais do tipo, né, como entrar, né, cavalo de Troia, né? Como que a gente coloca o lobo em pele de cordeiro, né? Como que a gente disfarça um tema desses dentro de um projeto que se disfarce daquilo que é mais, enfim, palatável ou aceito, né? Porque a patrulha é muito burra, né? Assim, qualquer coisinha que você tente, quando você vê, já estão te colocando num lugar que não era onde você está. Mas a gente não pode também arriscar, né, que os nossos estudantes, as nossas estudantes, sem, às vezes, o traquejo, né? Enfim, às vezes eles dão banho na gente, né? Mas nem sempre a gente pode falar, não, vai lá, faz lá e vê o que acontece. Principalmente nos estágios, né? Mas não sei também se o que eu estou te falando é muito novo, assim, sabe? Porque, assim, a gente tem aquela briga, né? A bibliografia básica que está no projeto do curso, a gente não pode mexer, mas na complementar a gente pode. Então, vem todo mundo, entendeu? A coleção Feminismos Plurais está toda lá, porque eu acho ela introdutória com qualidade, entendeu? Então, o que é racismo recreativo, o que é lugar de fala, o que é assim, ninguém pode dizer que esses temas, e sempre trazendo, né? Sempre não fugindo desses debates quando eles aparecem até de forma enviesada na sala de aula, na graduação, né? Perfeito, professor, muito obrigado. Quero sim, depois vamos trocar aí as referências. A professora Larissa disse que você respondeu sim, ela até coloca aqui que essa questão acontece muito na tematização das novelas, né, que buscam consumo pela identificação, esse aspecto que você trouxe, e ela disse que está sendo excelente a reflexão e agradeceu a sua resposta. A gente tem duas perguntas aqui, eu vou fazer esse bloco, que é do Anderson Santos, que é aluno aqui da nossa turma de 2021, e ele pede que você comente uma situação que acontece nas escolas, né? Nas escolas, sobretudo as escolas privadas, particulares. Ele diz assim: sabemos que a realidade de algumas escolas particulares trazer a disciplina de teatro para realizar aqueles benditos espetáculos, né? Que ele bota entre aspas, aquela coisa da pecinha, né? Tem que fazer uma peça para agradar ali.
E aí ele quer saber qual é a sua sugestão para minimizar os impactos para os alunos, né? Já que o professor fica naquela situação de ter que agradar a direção da escola, nesse quesito de montar alguma coisa porque tem que montar, né? E como que o professor pode fazer com esse processo para que a formação desses discentes não fique comprometida, né? Através dessa pedagogia do teatro. Essa é uma questão que ele gostaria que você comentasse. E a segunda questão é que ele está dizendo que ele ficou muito curioso, e se você puder comentar, ele gostaria de saber um pouco como que funciona o trabalho de atuação como professor de teatro no contexto prisional, né, que é a sua pesquisa, e como é esse processo, né, desses planejamentos, como é que essas respostas, né, desses participantes. Então, tem essas duas questões aí para você comentar para a gente. Obrigado, Anderson, pelas duas perguntas que dão um pano para manga, né? Olha, o que eu acho, né? Eu acho que quando a gente tem uma aula de teatro e a gente está no colégio e a gente está ali, às vezes a gente quer mesmo começar a fazer teatro também porque a gente quer fazer a peça. Então, às vezes a demanda é da direção, da escola e tal, mas também eu sinto que muitas vezes o desejo por um momento de apresentação e tal, também ele é estimulante para os alunos e alunas que estão ali na aula, né? Então, como que a gente faz aí uma espécie de redução de danos, né? Do tipo, como que eu, às vezes, em um curto espaço de tempo, tenho que mostrar algum resultado e enfim, sem ferir as pessoas envolvidas, né? Porque às vezes a gente sabe, às vezes as pessoas não se sentem à vontade, não querem, não estão preparadas, mas as demandas, elas acontecem. Eu acho que é sempre assim, né? Uma coisa que é muito importante para a gente é pensar sempre qual é o sentido pedagógico daquele momento, né? Se a escola está pedindo determinada ação, ela está pautando isso em qual território, né? Isso estava no seu planejamento inicial, você estava falando disso né? Ou surgiu uma demanda de uma hora para outra, porque aí sim eu acho que realmente você tem que começar a colocar a discussão nesse patamar, né? Olha, tem um planejamento, eu preciso ensaiar, né? Se vai ter uma apresentação, sei lá, na festa da primavera, né? Enfim, que eles às vezes inventam, né? Sai da cartola uma apresentação. E, se não, eu também acho que a gente tem que usar a nosso favor as formas mais amplas e esgarçadas que o teatro contemporâneo e a performance, a arte e outras né, estratégias que estão no campo das artes cênicas, mas não são aquela ideia da peça de uma hora com um texto decorado, né? Então, assim, como também você pode dizer assim, olha, a gente pode fazer uma intervenção artística no, né, sei lá, no intervalo, ou a gente pode, no meio de determinado evento, propor uma leitura dramática de algum texto, né? Eu acho que quanto mais você mostrar que tudo isso faz parte do universo teatral e não aquele estereótipo da peça, né, que tem que ser apresentada, que vai abrir a cortina, que vai ter luz e tal, mais instigante pode ser tanto a sua pesquisa como professor, né, nessa escola, quanto pode ser a experiência para os alunos e para as alunas que estão ali envolvidas nessas experiências cênicas que você está trabalhando, sabe? Não sei, é uma resposta que eu tenho pensado, né? Quantas pessoas não inventaram aí na sala de aula peças de minuto no Instagram, fizeram minissérie, transformaram em vez de fazer a peça, fazer um curta de 10 minutos que cada pessoa filmou na sua casa com o celular, enfim. Estou aqui dando sugestões para algo que não é a solução do problema, né? Porque isso é uma negociação tensa que o tempo inteiro, né? Isso não acaba.
É a nova velha história, como dizia o Joaquim, né? O Kingama, ele tem a dissertação dele que chama a nova velha história, porque é sempre esse jogo do processo e do produto, né? Ou do resultado, mas eu acho que você talvez possa, tendo, né, tempo e vínculo, né, nessa escola, construir, antes deles pedirem, coloca você ali no seu planejamento. Aqui a gente vai ter um ensaio aberto, aqui a gente vai ter uma resultante de um processo. Então, assim, faz o contrário. Em vez de esperar a grande apresentação, já vai apresentando sempre que possível. Não sei se isso te ajuda, se isso são conselhos ou ideias ou coisas que estão ainda, né, pensando. Mas pensa nisso, pensa que que a construção de uma cultura teatral, né, de uma cultura de artes cênicas na escola, está em combater esse clichê do teatro que está na concepção de todo mundo, né? Que o teatro é aquele momento que abre uma cortina e vai ter uma peça, porque é isso que é martelado, né, pela indústria cultural o tempo inteiro. Então, às vezes a pessoa não percebe que como chama? Uma peça com um lambe-lambe, né, assim, uma coisa de animação que você faça com uma gaveta no seu colo, é teatro, né? E elas às vezes não sabem porque nunca viram, né? Então, pensa nessas alternativas, assim. Agora, a história do teatro nas prisões, ela é assim, né? Ela foi parte do meu mestrado, então eu comecei lá atrás, né? Quando eu estava fazendo a minha licenciatura, eu estava no meu ano de estágio, eu fui trabalhar no presídio feminino, num projeto da Fundação de Amparo ao Preso, que é da Secretaria, né, da Administração Penitenciária em São Paulo. E essa experiência acabou virando o meu mestrado, que foi orientado pela professora Malu Pupo, e nela eu relato, né, essa experiência de 2 anos trabalhando dentro da prisão feminina e depois 2 anos num projeto que trabalhou com pessoas no regime semiaberto e sobreviventes do sistema penal, né, que já estavam fora e que vinham trabalhar com a gente. Corta, em 2008 eu vim para Florianópolis, eu passo no concurso aqui, e aí eu só fui conseguir retomar essa atividade em 2017. Então é recente, né, a minha retomada desse trabalho aqui, porque foi muito difícil eu conseguir acessar o sistema e tal. Mas eu acho que é isso, né? A gente tem um desejo é direito de todas as pessoas terem acesso ao teatro. Eu acho o sistema prisional, né, enfim, a materialização de todos os absurdos, né, do racismo estrutural, da violência policial direcionada à população pobre, preta, periférica, com baixa escolaridade. Tudo isso, para mim, se materializa no sistema penal e o que me move é poder fazer um projeto que, de alguma maneira, leve, né, ofereça o direito das pessoas a ter acesso à arte e cultura, qualquer pessoa. Então, essas pessoas que têm, com quem eu consigo trabalhar no Presídio Feminino de Florianópolis e no Centro de Internação Feminina, no socioeducativo, com as meninas, né, que cumprem medida de privação de liberdade. Então, desse pequeno núcleo que eu consigo trabalhar diretamente, eu tiro aí forças para aproveitar do meu lugar na universidade para escrever textos, agrupar, né? Então eu tenho o meu projeto de pesquisa que se chama Teatro e Prisão, Práticas de Infiltração das Artes Cênicas em Espaços de Privação de Liberdade. Faço parte, junto com a professora Viviane Narvaez, da Unirio, que até a Michele conhece, né? A gente criou o Observatório de Práticas Artísticas na prisão e em espaços de privação de liberdade, para juntar pessoas que fazem teatro no ambiente de privação de liberdade no país e fora.
porque aí a gente tem a parceria com a professora Ashley Lucas, da Universidade de Michigan. Tenho até aqui, né, olha só, o jabá, o livro que se chama Teatro em Prisões e a Crise Global do Encarceramento, que a professora Ashley escreveu a partir da pesquisa que ela fez visitando 10 países diferentes, né? E aí, assim, a gente pôde... Eu que coordenei a tradução desse livro e a publicação, então quem tiver interesse, eu recomendo muitíssimo, porque não é só um livro né, de visitas de teatro nas prisões, ele interessa para qualquer pesquisador, pesquisadora, ela descreve a proposta metodológica, o quanto ela está implicada nessa pesquisa, né, porque... No meu caso, foi a universidade que me levou a refletir sobre as questões da prisão, né? Então, eu cheguei na prisão pelo estudo, né? Pela pesquisa, enfim, pelo Drauzio Varela, eu brinco, né? Eu fui um leitor lá do Estação Carandiru, lá atrás, e foi a leitura do Estação Carandiru que me fez me interessar por fazer o estágio na prisão, e aí ali dentro acabou virando, né, uma coisa que toma conta, né, da minha vida até hoje. Eu fico muito feliz em poder trazer e poder refletir sobre perspectivas abolicionistas mesmo, né, de como discutir a prisão fazendo teatro lá dentro, né, como discutir o sistema prisional para quem está aqui fora, mas fazendo teatro com quem está lá dentro. E aí, a Ashley, o pai dela foi preso, né, por 20 anos e 5 meses. Então, ela tem uma outra relação com esse lugar de pesquisa, o porquê dela ir fazer teatro nas prisões está nesse lugar, e eu recomendo muitíssimo a leitura, assim, eu sei, né, eu adoraria poder distribuir, gente, o livro para todas as pessoas, mas essa, né, desgraceira, mas quem tiver interesse, quem puder ler, eu recomendo, porque né, eu não dedicaria, né, o tempo para traduzir se eu não achasse realmente que esse livro é fundamental tanto para quem estuda teatro nas prisões quanto para quem faz pesquisa em teatro. Porque é uma mistura, né, da relação dela com os espetáculos que ela assiste, dela com as oficinas que ela ministra e dela com a história, né, de uma filha de um pai aprisionado, injustamente, né, no caso. Então, é isso, assim. Então, hoje a gente tem um grupo de pesquisa, né, então eu tenho um grupo de pesquisa aqui, a gente se reúne toda sexta pela manhã, tá aberto, né, sigam ali o @teatro e prisão, né, o Instagram nosso, porque ali a gente vai colocando as atividades abertas que a gente faz. Atualmente a gente está fazendo uma leitura compartilhada do livro da Ashley. Então, para quem quiser saber do que se trata o livro, quiser se chegar, manda um e-mail lá. Enfim, tem que olhar o @teatro e prisão. Não sei se dá para colocar lá no chat do YouTube. Enfim, acho que a Carol tá lá, né, acompanhando. Enfim, aí ela coloca lá o grupo e vocês podem serão todos muito bem-vindas. E ainda tem coisa para falar, viu? Vai longe aqui, a gente faz um pouco só sobre isso depois. Aí eu trago imagens da galera, aí vocês vão ver o que... A Caroline acabou de colocar aqui, né, o @ e já colocou que tem leitura aberta. Isso. Vamos sim ampliar essa rede, essas parcerias. Exatamente. Eu acho que interessa bastante. A Carol é minha orientanda de doutorado, né? Aí tem também o Nando, né, gente? O Nando é meu orientando de doutorado, que também é cria de vocês aí, né? Não? É sim. O Fernando, né? Fernandinho. A gente chama ele de Fernandinho aqui, né? Aí é Nando. Ele foi meu aluno de Fernandinho, mas é o Nando, sim. Querido. Aí a gente já tem essa ponte com a UDESC, né? Acho que começou com o Jurandir, não foi? O Jurandir foi o primeiro. Eu acho que o Jurandir já vai, né? Não sei se eles vieram juntos, assim, para cá, mas o Jurandir, com certeza, é um dos pioneiros, assim.
Dá tudo. Depois teve o Vicente. Vinícius, né, que eu lembro. Isso, a professora Ana, a Dayana Roberta. Isso, a Dai que eu falo, né? É isso. Que é outra pessoa aqui que é uma referência nos estudos feministas aqui. Professor Vicente, a gente tem muitos comentários assim de agradecimentos, temos muitas palminhas, muitos corações, nenhuma pergunta no momento, e eu gostaria de lhe dar aí as suas falas, né, finais, agradecimentos, o que você queira colocar para concluir, mas já assim dizendo que esse momento aqui dessa sua fala, né, dessa aula inaugural é só um pequeno ponta do iceberg, né? Nós temos todo o interesse em manter esse contato, em manter as trocas. Eu acho que você, o grupo de pesquisa, Teatro e Prisão, tem muito a contribuir com o nosso programa. O nosso programa é um programa novo, nós estamos aí no nosso 3º ano de existência, praticamente uma criança aprendendo a andar, né? Então, assim, estamos na primeira infância, enfrentando todo esse contexto político que você colocou aí, né, de pano de fundo da sua fala. Nós já tivemos ataques de ódio na internet, nosso site já foi hackeado, já foi derrubado, nós conseguimos reerguer o nosso site, e estamos aqui resistindo na luta, mais esse corte de verbas, com certeza subverteremos essa realidade, acredito que muito em breve estaremos podendo respirar e fazer ciência com respeito nesse país. Então, são muitas mãos, são muitos braços, né, que estão juntos aqui, e ter você, a sua pesquisa, o seu grupo de pesquisa, a UDESC, como parceira, né? É mais um braço de sustentação. Então, sim, está sendo um momento muito, muito lindo. Tenho certeza que a turma aqui, pelos comentários do chat, a turma, está todo mundo aqui agradecendo e contemplado pelas suas falas. Essa turma 2021, particularmente, ela tem uma levada da pedagogia do teatro, porque no nosso programa nós temos 2 linhas de pesquisa. Uma que é a pedagogia do teatro, mediação e espectadores, e a outra que são as poéticas da cena. Então, assim, esse ano, majoritariamente, os alunos que concorreram, o seletivo de mestrado desse ano, são da linha de pedagogias da cena, pedagogia do teatro. Então, assim, quando a gente pensou no seu nome, a gente pensou muito no perfil da turma, e eu acho que você cumpriu lindamente isso que a gente queria, que é uma fala de incentivo, que é uma fala de... A palavra, né, já está assim... já não tão usada, mas eu diria que de empoderamento mesmo, né? Dessa que vem aí desses novos pesquisadores. Então, só temos a agradecer. Queria lhe passar a palavra para as suas considerações finais. Gente, eu só tenho a agradecer também, tá, Michele? Assim, ó, tudo que você falou, eu fico mega, enfim, né, lisonjeado, assim, porque a gente tá trabalhando, né? É isso, assim, a gente não tá não tá aqui por, né? Você não me convidou por educação, porque eu não tenho nenhuma, né? Nada, eu não vou conseguir oferecer nada para vocês a não ser falar o que eu podia dividir. Então, que bom que vocês querem, né? Que vocês puderam dar essa atenção nesse tempo. Eu sei que é muito difícil no tempo que a gente está vivendo, né? Conseguir dar uma atenção para ouvir, né, nas múltiplas telas, no tempo inteiro que a gente está passando com tanta coisa acontecendo, mas a gente prepara, né, organiza, porque eu acho sim que é muito importante, né, uma aula inaugural, ela tem que dar, né, a dose de realismo, né, daquilo que a gente vai enfrentar, né, do tamanho do monstro que a gente vai ter aí que lidar por um tempo, mas no final das contas, esse monstro aí, a gente doma ele, né? A gente cuida dele porque com o trabalho, com a seriedade do curso, com o envolvimento que vocês podem ter, com aí apaixonadamente, né, no projeto de pesquisa que vocês estão
aí, espero, né, gente, porque não tem coisa mais chata do que você ficar 2 anos ou, né, fazendo uma pesquisa em cima de um tema que não é o que você quer, né, o que te interessa mobilizar. Então, espero que vocês consigam, sim, encontrar essa paixão aí, né, pelo trabalho, pelo dito objeto da dissertação, né, que esse objeto seja algo que vocês queiram, assim, ó, afagar, dormir junto, né? Porque é isso, são 2 anos com essa coisa matutando, né? E que isso seja uma estratégia, na verdade, de estabelecer laços, né? Laços com essa turma, né? Laços com os professores e professoras, orientadores, orientadoras, com as pessoas da banca, porque eu acho que é muito importante que a gente entenda a imagem de TC, né, de tessitura, aí, de como vai ser muito forte para a gente essa capacidade de se unir, né, de fortalecer aí cada linha para tecer essa corda para a gente seguir, né, fazendo jus à nossa área, né, a área que eu estou dizendo não só as artes cênicas, mas a arte, né, a autonomia da pesquisa em arte, que esses ataques aí a gente consiga, né, tapar o nariz, né, quando a gente precisa, para seguir em frente, mas eu acho que a melhor forma da gente conseguir, além da luta política, claro, né, é construindo um texto, coisas relevantes para a gente seguir debatendo sobre esses temas, assim, né, sobre as pesquisas que vocês querem falar, porque é aí que a gente tem essa retroalimentação, né, é onde a universidade faz sentido para a vida, para a educação pública, para a área, né? E certamente a gente não pode, né, se baixar a guarda, né? Eu li outro dia no César Vieira, não sei se vocês conhecem, ele é um dos fundadores do Teatro Popular União e Olho Vivo, lá em São Paulo, que é um grupo, né, enfim, fundamental ali de grupos de militância, tal, dos anos 60, 70. Ele fala, o preço da liberdade é a vigilância, né? Então a gente tem que estar sempre atentas a esses ataques, mas, enfim, com a ciência e com o trabalho que é possível a gente fazer dentro dessas... A gente queria, né, mais sossego, bolsa, né? Queria poder deixar os nossos estudantes tranquilas, né? Para se dedicar à leitura, à pesquisa, aprofundar as trocas. Mas se não dá nesse momento, a gente segue na batalha para que lá na frente a gente volte de novo a se entender, né? Como área respeitada de pesquisa, porque a gente não pode deixar a peteca cair, porque a gente vai ter que reconstruir um país, Brasil. Então, gente, vamos que vamos. E é isso, agradeço demais, gente. Meu e-mail tá aí, né, gente? Vocês sabem que agora não dá mais para a gente se esconder, então vocês botam o nome da pessoa lá no Google, vocês vão achar meu e-mail, Instagram, Facebook, pode seguir, segue lá, vamos lá conversando, qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Se tem algum nome, alguma coisa que eu falei aqui que vocês queriam... que eu perdi, assim, na pressa, não ficou... a referência não pegou, me passa que eu tô ali, tá? E, Michele, muito, muito, muito obrigado, que vocês consigam aí nessa jornada, nessa frente agora que vocês estão começando a abrir de pesquisa, seguir aí, fazer esse bebê andar, para daqui a pouco ele pular e sair dançando, né, gente? Que é isso. Com certeza. Olha, pode acreditar que os nossos alunos vão te achar, porque eles já estão colocando aqui no chat que querem trocar bibliografias, que querem saber das tuas referências, se você pode mandar, se você pode disponibilizar. Então, tá aí, meninos, o comentário do professor Vicente, pode entrar em contato com ele, o que ele puder compartilhar, ele vai compartilhar com certeza. Temos aqui no nosso YouTube um abraço do professor Jurandir, a professora Larissa diz que já está seguindo o Instagram, que vai participar, né? Já falou aqui para a Carol.
E todo mundo aqui, só gratidão. Então, também quero agradecer mais uma vez a sua participação na nossa aula inaugural, por ter aceito esse convite, essa provocação, como você coloca, ter estado aqui com a gente nesse momento. Quero agradecer ao Marconcini, que está fazendo aqui toda a nossa transmissão e dando todo esse suporte. Enfim, agradecer à turma que se fez presente e a todos vocês que estão aí nos acompanhando pelo YouTube, que fizeram seus comentários e participaram até agora com a gente. Então, professor Vicente, muito obrigado. E a gente encerra oficialmente aqui, nesse momento, a nossa aula inaugural da turma, terceira turma, 2021, do programa de pós-graduação em Artes Cênicas. Muito obrigada a todos.